Olá aí pessoal aí do 6º ano, a gente vai dar continuidade à correção das atividades do 2º caderno, né? Você acompanhou já a parte sobre a Grécia e agora a gente vai para a atividade 3, que é sobre a Roma, né? Desde o seu nascimento até o Império. Então veja bem, na primeira questão, qual a importância da explicação mítica para o surgimento de Roma. Então, os romanos, eles explicavam o surgimento de Roma através de Rômulo e Remo, que teriam sido 2 gêmeos que foram jogados aí num rio, né? E foram resgatados por uma loba e amamentados por essa loba. Depois eles fundaram a cidade. Então, a lenda de Rômulo e Remo reforça o caráter guerreiro de Roma e a importância da luta como definidora da imagem daquela sociedade, além de um passado em comum com os gregos. Então, o povo romano também era muito dado à guerra. Então, eles criaram esse mito de Rômulo e Remo para dizer que o povo romano tinha surgido aí de uma situação adversa, mas que conseguiu progredir e fundar a cidade. Na segunda questão, como estava dividido a sociedade romana. Então, a sociedade romana estava dividida em patrícios, né, plebeus, clientes e escravos, né? Para você ter uma comparação aí, os patrícios eram o que a gente chama hoje de elite, né? Seria a classe alta, né? Os plebeus, classe média, os clientes, a classe pobre, e os escravos miseráveis, né? Aqueles que não tem nada, né, na nossa sociedade. Então você pode comparar a divisão social romana com a nossa nesse sentido. De que forma os plebeus conquistaram direitos em Roma? Então inicialmente apenas os patrícios era quem mandava, né, era quem tomava as decisões. Os plebeus eles foram tentando aí ocupar espaço na política romana, pressionando o Estado romano e os patrícios, né, recusando-se a lutar e rebelando-se contra o Estado. Então, os plebeus inicialmente não participavam da organização política romana, mas foram conquistando seu espaço através da marra mesmo, né? na base do vai ou racha. Na quarta questão, que foi a Pax Romana, foi o período em que as guerras foram menos intensas, quando o Império passou a concentrar suas atenções e seus recursos na administração das províncias, nas obras de infraestrutura e na fixação dos domínios romanos nas áreas conquistadas. Então, como a gente colocou, Roma era um império, mas não era de graça, não surgiu esse império. O império foi sendo construído na base da pancada mesmo, da porrada. O exército romano era o maior que havia naquela época, então eles foram conquistando os povos, né, submetendo, e teve um período em que essas guerras entre esses povos e o exército romano deu uma parada, deu uma pausa. Então, Roma pôde se reestruturar ali, né, e dar seguimento ao seu domínio e organizar melhor o seu império. Na quinta questão, você deve colocar o que foi a política do pão e circo. Então veja bem, em Roma chega um momento em que a baixa renda, né, o pessoal lá miserável e tal, tem um crescimento muito grande, muitas pessoas sem ter o que fazer, né, e em contrapartida os patrícios viviam lá no luxo, na riqueza. Então isso, eles iam andar né, a coisa ia feder, né? Esse pessoal que estava lá um dia ia se rebelar. Então o que é que acontece? Né? A política do pão e circo foi uma política desenvolvida pelos imperadores, cujo objetivo era abrandar os problemas sociais, amenizando a situação de crise do império. Para isso, eram oferecidos ao público espetáculos
com combates de gladiadores, lutas entre animais e a distribuição de alimentos. Então, diante daquela situação em que muita gente sem fazer nada lá, doido para ter alguma coisa e numa miséria, num rato triste, os imperadores tiveram a ideia de fornecer espetáculo e doar alimento para o pessoal dar um refresco para eles, né? Esses espetáculos eram as lutas de gladiador, espécie de MMA daquela época, só que era mais pesadão. Lá era entre gladiadores e a luta só terminava quando um era morto mesmo. Então, e além disso, ele distribuía alimentos. Isso fazia com que as pessoas não observassem e não pensassem tanto na miséria em que viviam, né? Isso ainda funciona, na verdade. Com que objetivo o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes? Você vê aí no seu texto que o Império foi dividido, né, já próximo ao seu final, já em crise, foi dividido em duas partes, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, né? E Teodósio dividiu isso para organizar de forma mais eficiente o Império, que em razão de sua extensão, estava difícil de ser gerido somente por uma área administrativa. Essa divisão possibilitaria dar mais atenção às áreas das fronteiras e à organização política e social dessas regiões. Então você observa que já estava impossível de controlar e administrar um império tão grande, de um lugar só. Então ele resolveu dividiu em dois, e você, quando avançar nesse assunto, você vai ver também que não deu muita coisa não, né? Terminou o império caindo, né? Então veja, leia o texto e responda a questão. Esse texto você tem aí na sua apostila. Foi com os romanos, porém, que o ofício se estruturou e se aproximou do que é praticado até hoje. O político Cícero determinou a separação entre os registros políticos públicos ligados aos cortes produzidos pelos notários e os privados, mais comumente de acordo consensuais produzidos pelos tabeliones. Os notários da antiga República Romana não só asseguravam a variedade de documentos, como conferiam um ar mais formal às inscrições, cunhando um estilo de escrita peculiar que viria a ser associada posteriormente ao direito romano. Esse texto é venenoso, né? Então, veja bem, após a leitura desse texto, de acordo com o que foi lido, você observa que os romanos se preocupavam em constituir uma burocracia estatal capaz de organizar a administração do Estado. Então você observa a preocupação que os romanos tinham para que tudo fosse registrado, para que o império fosse bem organizado. Na oitava questão, mais um texto para a gente ler, né? E como eu falei, é o mesmo que você tem na sua apostila. O governo da República Romana estava dividido em 3 corpos tão bem equilibrados em termos de direitos que ninguém, mesmo sendo romano, poderia dizer com certeza se o governo era aristocrático, democrático ou monárquico. Com efeito, a quem fixar a atenção no poder dos cônsules, a Constituição Romana parecerá monárquica. A quem fixá-la no Senado, ela mais parecerá aristocrática. E a quem fixar no poder do povo, ela parecerá claramente democrática, né? Então, lido esse texto, né, a descrição da República feita pelo autor dele não aponta exatamente a manutenção do poder nas mãos dos patrícios com o controle sobre o Senado e as magistraturas. Então você observa que quem observava o poder em Roma ele confundia a sua formação, a sua definição, porque o poder era distribuído entre essas entidades que a gente colocou lá, você viu aí no texto. A nona questão, a gente vai ler um fragmento quer dizer pequeno, né, um pedaço de um documento que trata da escravidão na Idade Antiga, né, em Roma. Então veja,
Ao lidarmos com os escravos, não deveríamos permitir que fossem insolentes para conosco, nem deixá-los totalmente sem controle. Aqueles cuja posição está mais próxima dos homens, livre, deveriam ser tratados com respeito. Aqueles que são trabalhadores deveriam receber mais comida, já que o consumo de vinho também torna homens livres insolentes. É claro que o vinho jamais deveria ser dado a escravos, ou só muito raramente. Então, o que é que a gente observa aí nessa descrição sobre a escravidão no mundo romano? A gente percebe que ela representava a base da economia, né, sendo ampliada depois da expansão de Roma. Então, você observava que havia aí vários tipos de escravos, para várias finalidades. Então, na letra D, você observa que eles eram quem sustentavam o luxo e a riqueza e a prosperidade do Império Romano. Chegamos aí à última questão, né? Vamos ler novamente mais um pequeno texto, né? Os cristãos faziam parte do Império, mas sem os mesmos costumes. Evitavam conviver com os outros, não participavam das festas ou dos espetáculos, não veneravam os deuses nacionais, seus deuses não pertenciam a determinada nação, diferente do Deus dos judeus. Além de querer se isolar como uma legítima diferença nacional, esse Deus pretendia superar os deuses nacionais. Então você observou que o cristianismo nasceu no Império Romano. E os cristãos, né, aqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo, eles eram perseguidos, né, pelos romanos. Inicialmente, eles tinham que ficar escondidos ali na intoca para se encontrar, e eles evitavam, né, o convívio com os romanos. Então, veja, os cristãos eram considerados uma ameaça ao império, pois eles, na realidade, na última letra aí, na letra D, eles não se relacionavam com as pessoas que não eram cristãos. E isso gerou a criação de um Estado cristão dentro do império. Então, os cristãos naquela época desobedeciam as leis do império e por isso eram perseguidos, porque eles queriam criar um Estado independente dentro do próprio império. Então, eu espero que eu tenha ajudado a você a corrigir a sua atividade. Como eu já falei, caso você não tenha não tenha pegado alguma resposta, tenha ficado em dúvida, vá lá, leve a dúvida para o seu professor, que certamente ele vai lhe dar uma luz e você vai sair do prejuízo. Valeu aí, guerreou!